Meus irmãos e minhas irmãs, o evangelho de hoje, ele é explicado. Quando nós ouvimos esse evangelho, nós poderíamos nos perguntar: por que esse evangelho? O que é que esse evangelho tem a ver com a primeira leitura de hoje? O que é que a igreja quer nos ensinar quando conscientemente põe essas duas leituras? Lembra que eu já falei que durante o tempo comum nós normalmente fazemos uma leitura contínua. Isto é, por exemplo, começamos a ler o livro de Ruth, e aí ouvimos ouvimos o primeiro capítulo ou parte dele, e no outro dia ouvimos uma outra parte daquele mesmo livro, e no outro dia uma outra parte daquele mesmo livro, até que termine. E aí nós começamos a ouvir a leitura do livro do Êxodo, e aí vai uma parte do livro do Êxodo, e no outro dia uma outra parte, e às vezes o livro é grande, a leitura dele na missa se dá durante semanas, mas isso não acontece no tempo da quaresma, no tempo do advento, no tempo, principalmente na quaresma e no advento, e nas solenidades, nas grandes festas. Por quê? Porque a igreja seleciona textos. Vocês podem ver que ontem nós tivemos como primeira leitura, retirada do capítulo 18 de Jeremias, e hoje nós estamos em Jeremias, mas em 17, no capítulo 17. E na segunda-feira nós tivemos como leitura o profeta Daniel, o capítulo 9 do profeta Daniel. Quer dizer, não existe nenhuma sequência histórica, nenhuma sequência segundo a organização dos livros na Sagrada Escritura, e nenhuma sequência de capítulos e versículos. Hoje nós ouvimos a proclamação do capítulo 5, amanhã do capítulo 6. Não existe uma ordem neste sentido, existe uma ordem temática. A igreja seleciona aqueles textos para que nos possibilitem viver bem o tempo da quaresma. Pois bem, então esses dois textos, a primeira leitura e o evangelho, estão aqui de uma maneira pensada, e existe uma relação entre um e outro. Pois bem, então quando nós olhamos aqui, profeta Jeremias, capítulo 17, versículos 5 ao 10, nós compreendemos em que sentido a igreja quer nos ensinar. Maldito o homem que confia no homem e faz consistir a sua força na carne. Meus irmãos, o ensinamento aqui, a Sagrada Escritura, a igreja, não quer nos ensinar que nós não devemos confiar numa outra pessoa. Maldito o homem que confia no homem. Então eu não devo confiar em ninguém. Ninguém é de confiança. Todo mundo mente, então é melhor eu deixar sempre a minha barba de molho. Não é isso o que a igreja quer nos ensinar. O que a igreja quer nos ensinar, nós vemos de uma maneira, por meio de uma metáfora, por meio de imagens no evangelho. Maldito o homem que confia no homem e faz consistir a sua força na carne humana, enquanto o seu coração se afasta do Senhor. Significa, maldito o homem que confia, que coloca a sua confiança, que coloca a sua esperança nas coisas humanas, que coloca a sua esperança nas coisas deste mundo. E o exemplo é o rico banqueteador, que vivia imerso nos seus bens, nas suas posses, esquecido de Deus, indiferente a Deus e indiferente aos pobres, representados naquele pobre chamado Lázaro, que estava à sua porta, mendigando, passando fome, mas ele vivia tão imerso
nas suas ocupações, na sua vida tranquila, que ele não abria o seu coração à palavra de Deus, que ensinava a cuidar do pobre, da viúva, do órfão, que tinha os seus olhos fechados àquele que estava à porta da sua casa. O problema aqui, meus santos, não é a riqueza ou a pobreza. O problema aqui é você estar preso, porque aquela pessoa pode ser pobre, mas ter o seu coração voltado simplesmente para as coisas materiais. Ele se esqueceu do Senhor da mesma maneira. Bendito, enquanto maldito é aquele que se prende apenas nas coisas humanas. Bendito, versículo 7, bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, representado naquele pobre Lázaro, que mesmo na sua pobreza não se deixava enganar pela ausência delas, mas colocava a sua esperança em Deus. Meus irmãos, esta palavra nos é apresentada para que nós a coloquemos em prática na nossa vida. Somos chamados a pedir a Deus que nos dê essa sabedoria de colocar nele a nossa esperança, de esperar de Deus a nossa felicidade. Por quê? Porque os nossos sentidos, a nossa carne, a nossa humanidade, ela vai supervalorizar as coisas passageiras e hipertrofiar o medo da ausência delas. Os nossos sentidos, eles são ateus. Eles não creem que feliz é aquele que põe a sua esperança em Deus. Os nossos sentidos, a nossa carne, a nossa pura humanidade, sem a graça de Deus, ela não acredita que feliz é aquele que tem Deus, que feliz é aquele que é amigo de Deus, mesmo que tudo lhe falte. Não, a nossa humanidade, a nossa carne vive pensando em quê? Em ter um conforto maior, vive pensando em pagar as próprias dívidas, vive pensando em como receber mais, vive pensando em como ter mais lazer. A nossa humanidade, a nossa carne, não vive pensando constantemente em como agradar mais a Deus, ser mais amigo de Deus, confiar mais em Deus, mesmo que as coisas materiais nos faltem. Quem é você? Quando você ouve esta palavra que diz: maldito o homem que põe a sua esperança no homem, nas coisas humanas, que faz consistir a sua força na carne humana. O seu coração é este, ou o seu coração é aquele que confia no Senhor e coloca a sua esperança totalmente em Deus? Não responda rapidamente, pelo amor de Deus. O meu coração, Padre, é este: eu confio no Senhor e eu espero em Deus. Olhe para o seu coração durante o dia e constantemente, em que é que você pensa? Constantemente, o que é que requisita você? Constantemente, em que é que, com naturalidade, para que com naturalidade o seu coração se inclina? Para Deus? Que maravilha, você é feliz. Se você percebe que naturalmente o seu coração está voltado para as coisas de Deus, de modo que é quase que uma violência você se voltar para as coisas do mundo, que algumas são importantes e necessárias. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos pagar as nossas contas, nós precisamos ter pelo menos o necessário. Mas se você percebe que isto para você é um esforço, porque você gostaria de estar constantemente descansando em Deus, que você fica até se vigiando para não ser irresponsável com a sua família, com os seus bens, porque a sua
inclinação natural é o quê? É se desprender deles, é ajudar os necessitados ao ponto, você tem que ter cuidado, ao ponto de às vezes ficar até sem poder honrar os seus compromissos. Por quê? Porque você naturalmente, você já aprendeu que Deus lhe concedeu para que você faça amigos no céu, para que você dê assistência a Cristo naquele que sofre. Se você constantemente se esquece de você e se gasta em prol dos outros, nas visitas, no conselho, você procura de verdade dar assistência a Cristo no irmão. Por quê? Porque constantemente você está pensando no céu, como agradar a Deus, como fazer a vontade de Deus, como fazer aquilo que é o mais importante. Você é feliz, meu santo. Você é feliz, minha santa. Então o seu problema, que não é um grande problema, mas você deve ter atenção em que, no contrário, isto é, você não pode também, se não for uma vocação particular, você não pode simplesmente viver 100%, no sentido de que você quase que pega todos os seus bens e dá aos outros. Você tem filhos, você tem responsabilidades, você tem que segurar. Mas vocês percebem que normalmente o nosso problema não é esse. Normalmente o nosso problema é outro. Nós damos à carne, nós damos às coisas passageiras muito mais valor do que elas têm. Nós estamos colocando a nossa esperança nelas. Imagine se eu tivesse que, pessoalmente, essas coisas são sempre pessoalmente, que dizer a alguém: fulano, você precisa dormir mais. Você está dormindo pouco porque você está se dedicando demais à oração, mas está prejudicando até a sua saúde. Vamos maneirar. Cicrano, você percebeu? Tudo bem, tem que jejuar, mas não pode jejuar tanto assim. Você vai prejudicar a sua saúde. Seria uma maravilha, entendeu? Porque a pessoa que está buscando tanto o lado de lá é feliz, mas tem que ter alguém que, de alguma maneira, equilibre um pouco mais as coisas. Mas porque essa pessoa aprendeu que a sua felicidade está em Deus e ela tende mais fortemente para as coisas do céu, quer se enriquecer diante de Deus, quer acumular riquezas no céu, de modo que, como nós somos desequilibrados, acabamos perdendo um pouco esse justo equilíbrio, essa justa medida que precisa existir enquanto nós peregrinarmos aqui neste mundo. Mas o nosso problema é outro. Isto é, constantemente precisamos dizer: você precisa ser mais generoso com Deus, você precisa ser mais generosa com Deus, você precisa fazer mais penitência. Olhe, você está escravizando o seu coração com essas realidades passageiras. Cuidado, porque um dia acabará o tempo neste mundo e Deus recompensará a cada um segundo as suas obras, como nos apresentou aqui o Evangelho. Maldito o homem que confia, que coloca a sua confiança, que coloca a sua alegria nas coisas humanas, que faz consistir a sua força na carne humana, enquanto seu coração se afasta do Senhor. Mas bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Ele é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as raízes em busca de umidade. Por isso, ele não teme a chegada do calor. Sua folhagem mantém-se sempre verde, não sofre míngua em tempo de seca e nunca deixa de dar frutos. Em tudo, diz o profeta Jeremias, inspirado por Deus, em tudo é enganador o coração, e isto é incurável. Cuidado, o seu coração, aqui, coração significa toda a realidade afetiva, toda a realidade sensível. Cuidado, isso é enganador. Você ouve essa pregação
Você ouve esta homilia e algo em você, os seus sentidos se revoltam, porque eles não querem ser tolhidos, eles não querem ser maltratados. Você está mais disposto e inclinado a maltratar o seu espírito, a colocar em risco a satisfação do coração de Deus, a colocar em risco a satisfação dos seus sentidos. Cuidado, meus santos. Não estou aqui ensinando de maneira nenhuma que você deva ser irresponsável ao ponto de colocar a sua vida física em risco. Eu estou dizendo que cuidado, porque muito em nós é guiado pelos nossos sentidos, e os nossos sentidos não gostam de ser tolhidos. Os nossos sentidos não gostam de não ser satisfeitos. Os nossos sentidos gostam de abundância, e quando nós damos a eles, aos nossos sentidos, tudo aquilo que eles querem, eles nos cegam. Eles naturalmente nos cegam para as coisas de Deus, para as coisas do Espírito, para a vontade do Senhor, que normalmente é contrária, é diferente à nossa, que normalmente nos é exigente e não satisfaz os nossos sentidos, que normalmente nos é custoso. Então, meus santos, nós estamos num caminho. Ou nós iremos fazer a vontade de Deus, e isso de alguma maneira vai desagradar o nosso coração. Quando você progredir na virtude, haverá uma maior com naturalidade, isto é, você vai fazer a vontade do Senhor e vai na vontade do Senhor encontrar cada vez mais alegria, inclusive alegria sensível. Mas no começo, no qual nós estamos, você vai escolher que caminho. Ou vai fazer a vontade de Deus e vai desagradar o seu coração, ou vai acariciar o seu coração e dar a Ele tudo aquilo que Ele deseja e afastar-se de Deus. Ou você será bendito, porque procurará a vontade de Deus e colocará nele a sua esperança e a sua felicidade, ou você será maldito, porque você vai colocar em você e na sua vontade a sua esperança e a sua busca de felicidade. Que o Senhor nos conceda esta sabedoria, que o Senhor guie a nossa vida, que não seja o nosso coração a nos guiar, que nós não coloquemos em prática aquela frase que já ouvimos tantas vezes: siga o seu coração. Não siga o seu coração, não siga a sua vontade, siga a palavra de Deus, siga os conselhos de Deus, siga o Espírito Santo, não o seu coração, porque o nosso coração é doente, em tudo é enganador o coração do homem. Versículo 9, Jeremias, capítulo 17, versículo 9, em tudo é enganador o coração do homem, e isto é incurável. Enquanto estivermos aqui neste mundo, desconfie de você, confie em Deus. Desconfie do seu coração, confie no coração de Deus. Desconfie das suas vontades, por mais aparentemente boas que elas sejam. Volte-se para Deus, para a vontade de Deus, para a vida dos santos, que você terá uma maior clareza do que seja aquilo que fará de você bendito e afastará você da maldição. Que a Virgem Santíssima e São José nos auxiliem e nos concedam esta graça da qual tanto precisamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.